Incendia, incendia, com fogo do Espírito este lugar. Mais uma vez, agora levantemos os nossos braços. Nós vamos incendiar, incendiar. Solte sua voz, dá volume. Com fogo do Espírito. Dá volume na sua voz. Grita, se você está precisando de um socorro nessa noite. Incendiar, solte a sua voz. Com fogo do Espírito esse lugar. Agora põe a mão no seu coração. Nós vamos incendiar, incendiar, com fogo do Espírito esse bate no peito, lugar. este lugar aqui, ó. Esse lugar. Nós vamos incendiar, incendiar, com fogo do Espírito esse lugar. E é assim, nessa noite, nós vamos ver essa experiência de incendiar, de viver a vontade do Senhor, de viver, de sentir aqui a presença do Espírito Santo. Mas precisamos abrir esse coração aí. Bate no seu peito aí. Diga: nessa noite, o Senhor vai entrar aqui. Eu vou abrir as portas. E vai incendiar. Este lugar. Esse lugar que estava cheio de teia de aranha. Este lugar que estava cheio de teia. Estava cheio de pedra. De muralhas. De gelo. Estava um coração gelado. Sofrido. Machucado. Mas nessa noite. Vai incendiar. Com a presença. Do Espírito Santo. E uma salva de palmas do Espírito Santo. E nessa noite já age na minha vida. Já age na sua vida. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui mais um domingo, né? Estarmos juntos, partilhando a palavra, cantando, louvando, rezando, né? Juntos, clamando o Espírito Santo. É uma alegria enorme. E hoje, né? Deu um tempinho, deu uma refrescada um pouco, né? Deu esse sopro aí do Espírito Santo, né? Essa brisa leve aí. Tá muito gostoso, né? Então, trouxe sua Bíblia? Ah, não acredito. Diz pro seu irmão que está do lado aí, como que você esqueceu a sua Bíblia? Quando que você vai ter vergonha nessa cara e trazer sua Bíblia para o grupo de oração, hein? Ai, 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 ai. Mas não vamos crucificar ninguém hoje aí. Vamos pegar a Bíblia, você que trouxe a Bíblia, abre lá no profeta Ezequiel. Ezequiel 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Na minha Bíblia o título é A Fonte do Templo. Não sei na sua aí como que tá. Então, acharam aí Ezequiel 47? Vamos lá. Esse texto que a gente vai ler agora do profeta Ezequiel é uma visão que o profeta teve, tá? A gente tem que olhar com um olhar místico e espiritual para esse texto, para a gente poder entender, tá? Então diz assim: Então, o homem levou-me de novo para a entrada do templo, onde eu vi água que escorria de sob a soleira do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo, ao sul do altar. Depois, o homem fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico externo, que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 500 metros.
Ele me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 500 metros e me fez atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. Mediu de novo 500 metros e me fez atravessar novamente a água, que agora dava na cintura. Mediu outros 500 metros e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, a não ser nadando. Então o homem disse: Você viu o Filho do Homem? E me fez voltar para a margem da torrente. Quando voltei, havia nas margens, de um lado e de outro, árvores abundantes. Ele me disse: Essa água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna potável. Por isso, em todo lugar onde passar a torrente, os seres vivos que a povoam terão vida. Haverá abundância de peixes, pois aonde quer que essa água chegue, ela levará vida, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Nas suas margens existirão pescadores, e desde Engade até Eglaim haverá lugares para jogar as redes. Haverá muito peixe, das mesmas espécies de peixes do mar Mediterrâneo. Contudo, os brejos e pântanos não serão de água potável, serão deixados como reservas de sal. Nas margens da torrente, de um lado e do outro, haverá toda a espécie de árvores com frutos comestíveis, cujas folhas e frutos não se esgotarão. Essas árvores produzirão novos frutos de mês em mês, porque a água da torrente provém do santuário. Por isso, os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Já tinha lido essa palavra? Meditado essa palavra? Não? Então, um minutinho para você partilhar com o seu irmão do lado. O que você entendeu dessa palavra aí? Amém? Então, essa palavra é uma palavra difícil da gente entender, né? Essa semana, quando eu rezava, pedindo uma palavra para esse grupo de domingo, que eu abri essa palavra assim, eu disse, mas Senhor, está me judiando. Porque, olha, o que a gente vai entender dessa palavra, né? Algo difícil, né? O profeta conta de uma visão que ele teve, em que um homem levava ele, e do templo começava a aparecer água, do limiar do templo, né? Da soleira. Então, da porta lá do templo, começava a vir água. E daí, ele dá muitos detalhes, né? Para o oriente, para a direita, mas isso a gente não vai se deter nesses detalhes. Mas, como assim? O que a gente pode discernir de uma palavra dessa? Né? Ele via a água vindo da soleira lá da porta do templo. Mas, o templo aqui a gente pode ver que é Jesus. Né? Nós somos hoje templo do Espírito Santo também. Mas Jesus é o templo, tanto que no Evangelho ele dizia, né? E o povo não entendia. Ele dizia assim, esse templo eu destruo e reconstruo ele em 3 dias. Lembra dessa parte do Evangelho? Então, e o povo achava que o templo era a igreja, a construção, matéria. E ele falava do templo, é ele, né? Ele é o noivo, né? Então, esse templo é Jesus. E essa água
que brota do templo, que é Jesus, o que é? Essa água que passou foi inundando a igreja, primeiro pegou nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, e daí ele já não podia mais atravessar, ele tinha que nadar. O que será essa água hoje? Essa água é o Evangelho. É o que Jesus trouxe para nós. É o Evangelho. É o próprio Jesus. É o Espírito Santo. E, entrando a água lá no templo, né, ele lá conversando, né, ele tendo essa visão do templo sendo inundado de água. E aquilo ia dando uma alegria nele, porque onde passa água, como está aqui na palavra, onde passa água tem vida. Se você planta lá uma lavoura que não tem água próximo, que não tem um riozinho perto, que é um local totalmente seco, sem água nenhuma, não nasce. Né? Se não fizer uma irrigação muito boa, vocês que lidam com lavoura aí, né? Se não fizer uma irrigação muito boa, não vai nascer a planta, não vai dar fruto. Então, a água ia entrando no templo. E o que aconteceu? Molhou primeiro os tornozelos. E o que parecia? Nada. Por enquanto ele não sentia nada. Não tinha acontecido, não tinha mudado nada na vida dele. Por quê? Porque, irmão, ele só teve uma experienciazinha, só molhou até o tornozelo. Sabe onde é que é o seu tornozelo, né? Um pouquinho para cima aqui do pé. Só molhou aquilo dali. Por enquanto ficou em nada, assim, né? Mas daqui a pouco, como o Evangelho, ele não é água parada, ele não é água morna, água morta, ela é viva, a água é viva, e nós não conseguimos segurar a água. Quando foi daqui a pouco, ele já sentiu que estava nos joelhos. E daí? Opa, algo já tá mudando. E é assim, o Evangelho, a palavra de Deus, ela precisa ir nos inundando. Ela precisa ir nos encharcando. Eu não posso ter a minha experiência com Deus. Eu fui chamado, eu senti um chamado para eu vir para a igreja, para eu participar do grupo de oração, para eu viver aquilo que Deus quer que eu viva. Fui resgatado pela misericórdia e eu só molhar o pezinho dentro da igreja. Às vezes a gente fica assim. É que nem se eu vou na praia, aquele marzão enorme, aquelas ondas gostosas que vêm para a gente se banhar, e eu só quero ir lá e molhar o garrão, só quero ir lá molhar o pezinho, só a sola do pé. Que graça tem? Não tem graça, né? A gente precisa mergulhar. E é isso que o Evangelho quer. É isso que Jesus quer. Ele quer que nós possamos mergulhar de verdade. E o profeta vai contando que a água vinha vindo daí nos joelhos. E ele já teve uma experiência, né? O que está acontecendo? Daqui a pouco, já era uma torrente, né? Já estava pela cintura a água. Já estava inundando. E é isso. Nós temos que vir para a igreja. Nós já aceitamos o chamado, já demos o nosso sim. Então eu preciso ser inundado. E daí ele sentiu que já estava uma torrente. Ele já não conseguia mais atravessar de tanta água. Ele teve que ir a nado atravessando o templo. E muitos de nós, digo nós, mas a gente vê na igreja toda assim, muitos nós procurando encontros em todos os lugares. E é encontro de avivamento, e é aviva isso, e é aviva aquilo, e é noite de cura, e é isso e aquilo e tal, e procuramos tudo quanto é esse tipo de encontro, e a gente vai para toda a região procurando esse tipo de encontro, porque a gente quer ter essa experiência, mas daí você tem esses encontros, participa dos encontros, sai de lá avivado, teve um encontro com o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, mas quando daqui a pouco nada mais muda, não mudou nada na minha vida. Por quê? Por que nós vivemos assim, procurando de encontro, e parece que nunca estamos saciados? Nunca estamos saciados, a nossa vida nunca se preenche.
sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. Porque dessa água que é o Evangelho, muitos só querem se refrescar na água. É naquela horinha que estão com o problema, é naquela horinha que estão com a doença, é naquela horinha que precisa, que está com problema financeiro, aquela horinha que precisa, quebrou o pau lá em casa, na família. Você só quer ir lá no encontro desse, se refrescar, mas você não quer se mergulhar. E é por isso que muitos de nós vivemos procurando de encontro, e nada muda na sua vida, nada muda na nossa vida. Nós vamos pedindo bênção daqui, bênção dali, oração daqui, ora por mim, ora por mim. E daí, vivemos que nem que tem aquele cristão 6 horas, vocês conhecem? Vocês não podem ver alguém que está aqui na frente cantando ou pregando, depois vem 6 horas para mim, 6 horas para mim. E vou vivendo assim, só pedindo de oração em oração, 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 e nada muda na minha vida. Nada. Nada, porque eu não quero mergulhar. Eu só quero ter aquela experiência. Só quero ter aquilo lá como que Deus fosse um garçom. Estou precisando, ó. Senhor, vem cá, ó. Hoje estou precisando, ó. Saúde, não estou aguentando as pernas. Hoje estou precisando cantar, estou mal da garganta. Hoje estou com situação financeira péssima. Ou eu sou aquele lá só de conveniência, né? Eu ajudo, eu até faço minha parte, mas precisou pegar firme? Ah, que isso? Eles são radical demais. Esse povo da comunidade Água Viva são radical demais. Oh, eles querem que a gente viva uma vida aí que nem um monge, rezando, falam de intimidade, querem que a gente seja aí que nem os carmelitas, umas carmelitas. Daí é muito difícil. Vou sair desse grupo. Aí você vê lá no WhatsApp, saiu do grupo. Ou tá lá num grupo, mas tá oculto, né? Não responde nada, não comenta nada, tá lá assim. Porque eu não quero me comprometer. E o Evangelho, Jesus, quando Ele chamou você, quando você dá o seu passo, dá o seu sim, nós temos que mergulhar de cabeça e não ter medo. Não ter medo. Se nessa noite o Senhor colocar no nosso coração que nós temos que passar e descer essas escadas aqui, as pernas para cima fazendo piruleta, pode descer que não vai acontecer mal nenhum, se foi Ele que mandou. Mas nós somos muito assim, né? Nós queremos um evangelho que nos mostre as coisas. Nós queremos algo com um projeto pronto, com uma maquete feita. E eu não quero perseverar. Eu quero que me comprove que, né, que 2 mais 2 são 4 e que tudo vai dar certo e que se eu vir 7 noites aqui no Água Viva, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, a minha família vai estar bênção e bênção. E não é assim, irmão. O profeta vai falando nesse texto ali dessa visão que ele teve, que a água vai inundando. A água vai inundando. Que ele molhou primeiro, você vê ali no versículo 3, que molhou primeiro os tornozelos, depois molhou os joelhos, depois na cintura. Daí estava uma torrente, ele teve que nadar. Mas se ele fugisse logo para a margem, corresse e fosse embora, ele não ia sentir a presença de Deus. Ele não ia fazer a vontade de Deus. Ele não ia mergulhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E muitas vezes a gente é assim. De quando eu preciso, né, eu ter a minha perseverança, para eu poder ter uma intimidade verdadeira, assim como você é íntimo de um amigo, é íntimo do seu pai, da sua mãe, é íntimo da sua esposa. Nós temos que ser íntimo com Deus. Nós temos que ser íntimos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós procuramos tanta coisa, e esquecemos muitas vezes de procurar Jesus que está ali no sacrário, que está a nossa igreja aberta o dia todo. E nós passamos para a igreja e não visitamos Jesus. Nós estamos o dia todo correndo atrás das nossas coisas, porque eu tenho muito trabalho, porque eu tenho muita preocupação. Você não sabe, você não está na minha pele o que eu passo.
Você fica com essa ideinha assim, né? Daí eu não tenho tempo de rezar o terço. Como que você quer que eu reze o terço? Olha, eu fico imaginando, né? Se nós temos aqui tanto tempo, né? Temos pregado a segunda vinda de Jesus. E temos profetas de hoje pregando a segunda vinda de Jesus. E Jesus está voltando. E se Jesus estivesse voltando hoje, o que você diria para ele? Adiantaria você se justificar? Mas Jesus, eu tenho tanto trabalho. Olha, Jesus, eu não tive tempo nem de conversar com os meus filhos porque eu tenho tanto trabalho. Porque eu sofro tanto, Senhor. O que será que Jesus ia dizer para você? Morre. Já que você não pode fazer nada, já que você é tão sofrido, morra. E daí? Estaria salvo? Estaria salva? Nós entramos para a igreja, assim como o Padre Paulo Ricardo nos conta, né, de Santa Teresa d'Ávila, do castelo interior. Quando nós deixamos de viver a vida de pecado, né, nós nos entregamos, nós tivemos a nossa experiência, parei de pecar. Como eu explicar? Estou na linha zero. Eu estava abaixo de zero, porque eu estava no pecado. Eu entro para o castelo, mas lá do castelo, eu fico olhando pela janela. E em vez de eu querer adentrar o castelo, que lá no meio do castelo, no centro do castelo, que é a nossa alma, esse castelo interior. Tá? Essa é a nossa alma. Alma, minha alma, tua alma, todos nós temos esse castelo. No centro da minha alma está Deus. E o nosso foco, a nossa direção tem que ser para dentro do castelo, para o centro desse castelo. Para eu ir adentrando, para eu ir chegando na morada do Senhor. Porque nós vamos um dia chegar face a face com o Senhor. E pense, quando você chegar face a face com o Senhor, que maravilha vai ser. Se nós chegarmos face a face com o Senhor, vai ser bom demais. E como que eu vou chegar face a face com o Senhor, se eu não consigo me desligar do que eu tenho lá fora? Se a água que vai entrando aqui nesse templo, aqui nessa igreja, às vezes eu venho aqui, eu só quero me refrescar, eu não quero mergulhar de jeito nenhum. Como está aqui na palavra, eu não quero mergulhar de jeito nenhum. Eu só quero vir aqui, molhar o pezinho, receber aquela aguinha, aquela gotinha, que vai ser o refrigério para a minha alma, que estava tudo muito agitado. Mas daí no dia a dia, na segunda-feira que a gente chega lá em casa, na segunda-feira que se encara teus colegas de trabalho, na segunda-feira que você está lá assim, passando por talvez dificuldades, né? Eu não quero estar mergulhado na vontade do Senhor. Eu não tenho coragem de rezar o meu terço, eu não tenho coragem de abrir a palavra, de ler o evangelho do dia, de saber o que o Senhor quer me falar nesse dia, e eu vou vivendo só de preocupações, ou também preocupado com o que os outros estão fazendo. Eu fico ali de dentro daquela sala do castelo, ali dentro, olhando lá fora. Poxa, eu não estou mais pecando, aquele pecado grave que eu tinha, né? Mas, olha meu vizinho lá, será que eu nunca mais vou poder fazer isso? Será que eu nunca mais vou poder beber aquela bebidinha que tanto eu gostava? Mas será que nunca mais? E daí você, como você já não estava mais no pecado, você fica admirado e olhando o pecado lá do outro e com vontade do pecado, com saudade do pecado. Sendo que quem tem saudade é Deus, tem saudade de você. Ele tem saudade. Ele quer que você adentre esse castelo. Ele quer que você seja íntimo, você vá adentrando. Você imagine aí esse castelo, a sua alma, que tem várias salas, para você chegar lá no centro onde está Deus. E como que eu vou entrando de porta em porta? Com a minha perseverança,
É buscando essa intimidade, é buscando uma vida de oração, é buscando a verdade do Senhor, não meias verdades, é renunciando às minhas vontades, é abandonando os meus desejos, abandonando os meus vícios, abandonando o barulho do mundo, sendo surdo para o mundo, com os ouvidos do coração para Deus, para aquilo que Deus está nos falando. E a palavra vai terminando e vai dizendo assim, no versículo 9: por isso, em todo lugar por onde passar a torrente, onde passar o rio, os seres vivos que a povoam terão vida, haverá abundância de peixes. Por onde o rio passa, existe vida, existem as plantas que vivem, existem os peixes. E por isso que Jesus dizia assim, né? Venham a mim, eu farei de vós pescadores de peixes. Pescadores de homens, não pescadores de peixes. Por quê? Esse peixe sou eu, esse peixe é você. Por isso que a palavra diz, haverão abundância de peixes, de pessoas que querem esse evangelho, que querem estar nessa água que está inundando o templo. E vai ainda falando a palavra aqui, onde quer que essa água chegue, ela levará vida, de modo que haverá vida em todo lugar. A água é vida, o evangelho é vida. Por isso que nós precisamos mergulhar nessa água, para não estarmos assim, como uns mortos-vivos, como mortos que esqueceram de deitar no caixão, como aqueles que tanto faz como tanto fez. Nós precisamos mergulhar nessa água que nos traz a vida. E lá no versículo 12 ainda vai falar assim: depois ele começou a enxergar, quando ele foi para a margem do rio, começou a enxergar árvores. E árvores abundantes, porque é a vida. Em volta da água se cria a vida, né? No versículo 12 ele vai dizer assim: nas margens da torrente, de um lado e do outro, haverá toda espécie de árvores com frutos comestíveis. Dará fruto. A partir do momento que nós mergulharmos nessa água, que é o Evangelho, nós estaremos dando frutos. Por isso que ele via só a imagem da água, de repente ele viu a imagem das árvores. E árvores dando frutos, mudou o cenário da visão que ele está tendo. E o que é isso? É que a partir do momento que a gente mergulha, tudo vai mudar na sua vida. Vai mudar, não vai ser mais o mesmo. Ah, mas eu venho, não muda. Você está só no rasinho, irmão. Nós temos que mergulhar e pedir essa graça nessa noite, de ter essa coragem, de ter esse impulso. E quando você vem aqui, todo domingo, você está tendo esse impulso. Deus nos ajuda, usa um ministério de música como instrumento dele para te ajudar a dar esse impulso. Usa quem está aqui na frente ajudando a gente a abrir o coração para dar esse impulso, para você mergulhar, para você ir e não ter medo. Não tenha medo de se afogar. Quando Pedro estava lá caminhando sobre as águas e foi se afogar, Jesus estava lá para segurar ele. Pedro queria caminhar sobre as águas. E quando foi, daqui a pouco, que ele tirou o olhar de Jesus, que foi olhar para o vento que estava, ele se afundou. Mas Jesus estava lá assim e juntou Pedro. Quando você acha que você vai se afogar, é porque Jesus está bem pertinho de Jesus, porque a gente tirou o olhar dele. A gente olhou para o vento, a gente escutou os outros barulhos. Esquecemos que o nosso foco é Jesus. E a palavra vai terminando e vai dizendo assim: essas árvores produzirão novos frutos de mês em mês, porque a água da torrente provém do santuário. Essa água que quer nos inundar provém de Jesus. Ele é o templo, ele é esse santuário. Ele é esse santuário. A água vem dele. E vai terminando assim: por isso os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Então você quer saber um segredo? O segredo para ter vida é o rio passar. E o segredo para a nossa vida mudar é o Evangelho entrar. Amém?
Vamos ficar em pé e vamos fazer essa experiência.